Uma boa tarde a todos, saúdo a igreja com a paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso culto, você que está nos assistindo de todos os lugares, que nós possamos aproveitar esse momento e essa oportunidade para adorar ao Senhor, ao Rei dos Reis, àquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, vamos orar, vamos consagrar esse momento, esse culto de adoração ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua provisão, porque tens realmente sido fiel ao teu povo, a tua fidelidade e a tua salvação são notáveis, Pai, sobre as nossas vidas. Nós queremos te entregar esse momento, esse culto, Senhor, de adoração, de gratidão, por tudo que tens feito, por tudo que tu és. Nós queremos te louvar e te adorar. Quero pedir, Senhor, a tua bênção por tudo que nós faremos, cada cântico, cada oração, cada palavra que será ministrada, que tudo seja para a tua glória e para o teu louvor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 89. Nós vamos ler os 8 primeiros versículos. Salmo 89, diz assim a palavra do Senhor: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Até aqui. Esse é um salmo didático, um salmo messiânico, que nos relembra a promessa de Deus sobre o povo de Israel e, consequentemente, sobre a igreja, de que sempre haveria um reinado a partir do trono de Davi. E nós temos Jesus, que vive e reina eternamente. O seu reinado não tem fim. Ele também nos fala a respeito da grandeza de Deus, das maravilhas do Senhor. Os céus celebram as maravilhas de Deus, e é a este Deus tremendo, este Deus fiel, como nós lemos aqui no Salmo, que nós iremos louvar e adorar nesse momento. Quero te convidar a cantar conosco. Adore ao Senhor com todo o teu coração. Aleluia. Nós podemos confiar no nosso Deus. Ele é o socorro bem presente na tribulação, e em qualquer momento nós podemos nos alegrar na salvação que Ele já nos prometeu e Ele nos deu essa salvação maravilhosa. Por isso nós nos alegramos e cantamos ao Senhor. Cante conosco. Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti.
paz me deixem, mesmo que amigos me traiam. Eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Como é bom saber que pertencemos a um Deus tão maravilhoso, que nos ama com um amor incomparável, que cuida de nós, que está sempre atento às nossas orações, às nossas súplicas, a esse Deus grande, que vem com grande salvação, que vem com grande amor e cuidado. Adoremos ao nosso Deus que é grande, adoremos ao Senhor Jesus, adoremos ao Espírito Santo, fonte de todo o nosso amor, toda a nossa alegria. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Diga para os abatidos, não percam a fé.
nosso Deus é digno de todo louvor. E é aquele que prometeu que vai buscar a sua igreja, que vai voltar para nos buscar. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, a quem nós temeremos. Adore ao Senhor conosco. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Glória a Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós temos uma viva esperança.
Nesse momento, vamos ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra do Senhor, naquilo que Ele tem a dizer aos nossos corações. Amém? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Eu estou gravando durante o dia, vocês estão à noite, mas certamente Deus há de nos abençoar e falar conosco neste culto. Nós estamos já participando dele, né? Vamos orar ao Senhor e pedir a direção dele neste momento da palavra. Senhor amado, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te bendizer, porque o Senhor nos dá a tua palavra, o Senhor nos chama à tua presença, o Senhor fala conosco e nos anima, Senhor Deus, nos incentiva, nos motiva, nos dá tua graça, Senhor, para continuarmos nesta caminhada, na fé que é dos teus filhos, Senhor. Nós te louvamos e pedimos a bênção do Senhor nesta hora de ministração, que o Senhor esteja ministrando, falando a cada coração que vai ter acesso a essa palavra. Em nome de Jesus, eu oro para a tua glória. Amém, Senhor. Muito bem, amados. Eu quero falar hoje sobre um tema, diz assim, quebrando o poder da ansiedade e da inquietação da alma através da fé. Quebrando o poder da ansiedade e da inquietação da alma através da fé. A vida humana é cheia de inquietações que geram ansiedades, que afetam nossa qualidade de vida pessoal, né? Pessoal, familiar, social. Estamos sempre pensando em como será o amanhã e o que irá acontecer. Sabe que as incertezas da vida são instrumentos, né, que Satanás usa com muita capacidade para nos tornar infelizes e nos causar enfermidades na alma, né, medo, né, ansiedades, tantas outras coisas que vêm afetando o coração e a vida das pessoas. E quanto a isso, quanto a essa ação do maligno para levar as pessoas a esse estresse, né, na vida, ele tem tido muito sucesso, né? Agora, irmãos, é importante a gente pensar um pouco sobre essa questão. É compreensível que Satanás tenha sucesso em levar as pessoas de fora a essa ansiedade, a essa inquietação, a angústia, né, no coração. Aqueles que não creem em Jesus. Mas será correto que esse mesmo sucesso ele esteja alcançando entre aqueles que se dizem crentes, cristãos? Você acha que é correto? O que o próprio Jesus diz que não devemos viver ansiosos por coisa alguma, né? Talvez você esteja aqui me ouvindo agora e diga assim, isso é verdade, a gente não deve estar ansioso por coisa alguma. Mas terminando às vezes a palavra, né, desta noite, você se sente bem, aliviado, mas passa um tempo, a gente já começa a entrar naquela correria de novo e pensar, puxa, e amanhã e depois eu vou ter que fazer isso e pagar aquilo, e a Covid, e não sei o que lá, e estou sentindo uma dor, e a gente começa a ficar estressado, né, e ansioso pelas coisas que acontecem ao nosso redor, e às vezes não está acontecendo com a gente, mas a gente entra num aspecto de medo, de receio e de inquietação muito grande na alma. Eu quero falar com vocês sobre isso hoje, porque muitos se agitam do mesmo modo que as pessoas que não têm Deus, porque muitos cristãos se sentem da mesma maneira. Eu queria levar vocês a um texto que se encontra em Hebreus, no capítulo 4. O escritor de Hebreus vai nos falar a respeito do descanso de Deus, né? E nós vamos estudar um pouquinho isso daqui nesta noite. Diz assim, temamos, capítulo 4, verso 1 de Hebreus. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram.
Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém. Irmãos, este texto é um texto que eu diria assim, de uma certa dificuldade de compreensão para alguns, né? É um texto que fala a respeito do descanso de Deus. Ele diz aqui logo no início: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda a parecer que algum de vós tenha falhado. Ele está se referindo, né, ao descanso eterno? Sim. Né? Agora é interessante, a gente precisa de parar e pensar um pouco mais sobre essa questão do descanso. Tem muita gente que anda cansada, né? Anda estressada na vida. E você precisa de entrar no descanso de Deus. Nós precisamos de participar do descanso de Deus. Agora você pode me perguntar: pastor, você quer que eu morra? Você está dizendo que eu tenho que morrer e entrar no descanso de Deus, ir para o céu? Não, de modo nenhum, não. Mas é preciso entender esse texto e é preciso entender o que é céu também. Algumas perguntas que precisamos responder para entendermos bem o que a palavra está nos dizendo. Então me acompanhe aí, por favor, no raciocínio bíblico que eu vou expor. Esse descanso que o autor do livro de Hebreus está dizendo é o céu? Sim, em parte é, mas a ideia não engloba toda a verdade, né? O que nós pensamos sobre o céu. O descanso que aqui é ensinado se refere a um estado de alma, a entrar em uma vida diferente, resultante da nossa atitude de fé para com Deus e seu Evangelho. Eu vou explicar isso. Esse texto nos diz que Deus descansou das suas obras, mas Deus já estava no céu ou não? Ele descansou das suas obras, mas ele estava no céu? Estava, né? Certamente. Deus habita nos céus. Os céus existem onde Deus está. Porque Deus não é menor do que o céu. O céu, se nós formos falar, ele não tem limites, né? A cidade, a Nova Jerusalém, ela é descrita com limites. Mas o céu todo, né? Essa ideia de céu, nós podemos muitas vezes pensar que é um lugar, somente um lugar com limites, ou muito grande, enorme, maravilhoso. Realmente isso tem a sua ideia. Nós vamos estar num lugar, nós vamos estar com Deus em algum lugar. Mas o próprio Deus diz aqui no verso 4, diz assim: porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, descansou Deus no sétimo dia, de todas as suas obras que fizera. A Bíblia diz também que Deus não se cansa. Né? Em Isaías 40 vai dizer que Deus não se cansa, né? Nem se fadiga. Então,
Que cansaço é esse? Não é que Deus estava cansado, porque Deus não tem corpo físico. Essa é uma linguagem que é usada para que nós entendamos, né, que houve ali uma manifestação de Deus, que houve algo que Deus fez, né, algo maravilhoso e que foi trabalhoso. Não foi algo de qualquer maneira. Deus pensou, Deus planejou, Deus imaginou, Deus fez muitas coisas. E quando estava tudo pronto, e nós entendermos toda a dimensão de Deus é muito difícil, mas o que ele está dizendo aqui, Deus descansou, mas Deus estava no céu, Deus é eterno, Deus vive num estado celeste, né, se assim podemos dizer. Então o céu não é simplesmente um lugar, o céu é um modo de vida, o céu é uma outra realidade de vida. É isso que a Bíblia vai nos mostrar também. Se estudarmos um pouco mais, a gente vai ver que todas as figuras celestiais que são apresentadas, elas estão tentando nos trazer uma ideia da excelência, da beleza, de tudo aquilo que Deus fez, da perfeição, porque onde Deus está, a perfeição, onde Deus habita, há algo realmente que é uma outra dimensão. Nós não vivemos na dimensão de Deus, nós vivemos numa dimensão humana. Nós vivemos numa dimensão material, né? Então, quando Deus diz aqui, olha, eles não entraram no descanso de Deus, é que aquele povo, eles não passaram para a terra prometida. Eles não entraram na terra prometida, por quê? Porque eles não creram, porque eles não acompanharam a palavra de Deus com fé, né? E Josué entrou na terra prometida, mas ali era somente uma figura de linguagem, né, que Deus estava utilizando. Eles entraram na terra que Deus tinha dito, Canaã, mas aquela terra não é a terra prometida verdadeiramente, né? Então ele vai dizer aqui também, ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então Josué também entendeu, pelo Espírito, pela presença de Deus, que havia algo mais. Assim todos os profetas, os escritores da Bíblia, os homens de Deus, entenderam lá no Antigo Testamento que havia alguma outra coisa. Assim como no Novo Testamento eles falam sobre uma outra realidade, né? Que nós estaremos no céu. Mas é certo que quando nós entramos na realidade de Cristo, quando nós recebemos a Cristo, a nossa vida, ela tem que mudar. Como 2 Coríntios 5,17 vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós podemos começar a usufruir da presença de Deus, e essa presença de Deus traz, né, o céu à terra, traz o reino de Deus até nós. Como nós oramos também, né, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu, né? A busca pelo reino de Deus ela se dá no momento em que nós entramos neste reino e podemos começar a usufruir deste reino de Deus. Então você que é cristão, você já está começando a partilhar, a experimentar e deve experimentar um pouco do céu na sua vida. Parte daquilo que nós vamos experimentar no céu, nós podemos experimentar aqui. Por quê? Porque nós temos a presença de Deus, nós já temos Deus agindo em nós. Então, para entrar no descanso, nós precisamos morrer? Sim e não, né? Para entrarmos no céu da eternidade, sim, nós vamos ter que passar pela morte ou então pelo arrebatamento. Mas para entrarmos no descanso de Deus, se nós podemos passar por uma outra morte, devemos passar por uma outra morte, que é a morte para o eu, que é a morte para o pecado, que é a morte para este mundo,
e começarmos a viver para o reino de Deus. Então nós podemos experimentar aqui, neste momento, do descanso de Deus. Nós pensamos em céu, irmãos, às vezes de uma maneira errada, de uma maneira que o céu vai acontecer somente quando eu morrer aqui. Mas o céu, ele pode estar em mim, ele pode fazer parte da minha vida, né? Olha, veja só, o céu está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Jesus, ao se referir à localização, por exemplo, do reino de Deus, ele disse o quê? O reino de Deus está em vós. Ou seja, está dentro de vós, ele falou, né? Mostrando que o modo de vida que vivemos é que determina o descanso ou não da nossa alma em Deus. É que determina a paz ou não da nossa alma. Ele diz assim, olha, também Jesus disse, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Ele diz, no final ele diz, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que só depois que morresse iria ter descanso, iria ter esse alívio, ou ele está dizendo que nós, enquanto aqui estamos, nós poderíamos gozar da paz do Senhor. E ele diz ainda, lá em João capítulo 14, verso 27, ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E em João 14 ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus, ele está ligando o descanso à eternidade, mas também está dizendo, olha, vocês vão ter paz. Ele está ligando também esse descanso à nossa vida. Ou seja, você pode estar em paz e viver em paz, né? A partir do momento em que você começa a viver uma vida de fé. E às vezes a gente pensa assim, uma vida de fé é uma vida que vai orar pelas pessoas, elas serão curadas, os enfermos, isso também é parte da vida de fé. É parte da vida de fé, uma vida de oração, uma vida de poder, uma vida de unção. Mas, amados irmãos, às vezes a gente encontra pessoas que conseguem orar pelas pessoas, olha, vai ser curada, o cristão deve fazer isso, as pessoas são curadas, são restauradas e tudo mais, mas às vezes você vai conversar com a pessoa e a pessoa está inquieta na sua alma. A cura da alma, aquela serenidade, aquela calma no seu coração, muita gente hoje está vivendo totalmente contrário. E o Senhor quer que você viva, né, um tempo de paz no seu coração. Nós podemos, a partir disso, então, entender que o céu pode ser desfrutado nessa existência em boa medida. É certo que não o viveremos em perfeição aqui, mas Jesus promete paz no meio das tribulações e descanso para as nossas almas. Será que conseguimos entender que a promessa do descanso é para o futuro na eternidade, mas também pode ser real hoje na nossa vida, agora, a nossa alma? Nós podemos descansar e ter paz no nosso coração? Eu creio que, irmãos, Deus quer nos trazer hoje isso, né? Então, que nós possamos viver essa paz de Deus, que nós possamos viver, né, e quebrar o jugo da ansiedade, da inquietação, da angústia, né, no coração. Deus não quer que você viva assim. Deus não quer que nós vivamos desta maneira. Então, como que nós podemos viver isso? Como que nós podemos experimentar isso? A partir da nova vida em Cristo, sim, mas há muito cristão que não está vivendo essa realidade. Há muita gente que está realmente passando momentos difíceis. Então, nós precisamos tratar do problema, e esse texto que nós lemos em Hebreus, ele vai falar sobre algo importante, o problema da incredulidade. Olha, segundo esse texto da palavra de Hebreus, a razão de não termos descanso é o fato de não crermos
não cremos realmente e não exercitarmos a nossa fé naquilo que Deus diz. Deus descansou porque Ele vive a realidade espiritual. Nós, porém, precisamos de fé para descansar. Sem fé, irmãos, as pessoas não conseguem ter descanso. O autor está se remetendo a um fato que ocorreu com o povo hebreu quando saiu do Egito e estava prestes a entrar na terra prometida. Lá em Números capítulo 13, se você puder, abra a sua Bíblia comigo. Números capítulo 13. Vou ler aqui uns versículos, né? O texto fala sobre os espias que foram à terra de Canaã, olhar lá, né? E foi determinado que eles foram para lá, e ao verso 25, no capítulo 13 de Números, diz assim: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. E 10 destes espias, eles voltaram com boas notícias e com más notícias, né? Eles relataram a Moisés e disseram assim, no verso 27, fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto da terra. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E aí eles estavam ali trazendo então um relatório bom, mas cheio de negatividade, cheio de incredulidade. Então Caleb fez calar o povo, verso 30 diz assim: e perante Moisés disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E aí eles continuam falando e dizendo, olha, ali tem gigantes, e nós éramos como gafanhotos aos seus olhos. E aí a congregação diz aqui no capítulo 14 de Números, diz que levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha só, e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Veja só, irmãos, essa história é a história que o autor de Hebreus está utilizando, né, para falar ao povo a respeito do descanso que eles deveriam ter, e dizendo, olha, eles não entraram e eles não descansaram. Por quê? Porque este povo não creu. Diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou,
visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Em Hebreus 4:2. Veja só que a palavra foi dada, a palavra foi pregada, né? Foi dito a eles, mas não lhes aproveitou. Então a palavra de Hebreus, a razão de não termos descanso é o fato de não crermos pela fé. Deus descansou porque Ele vive essa realidade espiritual, né? Mas nós precisamos da fé para descansarmos em Deus, para descansarmos das nossas obras humanas, daquilo que nós fazemos pelo nosso esforço. Não, nós temos que parar com isso, nós precisamos descansar no Senhor, nós precisamos confiar no Senhor. Esse texto deixa bem claro que muitos não encontram o gozo e a paz para suas vidas por causa da incredulidade. Muitos preferem crer nas más notícias do que nas boas daqueles que olham para Deus pela fé, ou para as circunstâncias pela fé. Josué e Caleb estavam certos e confiantes na vitória sobre os filisteus, mas 10 espias olharam para as circunstâncias e não para a palavra que Deus lhes tinha dado. Esse foi um pecado terrível. Irmãos, às vezes a gente acha que a incredulidade é uma coisa simples. Eu não creio, mas não tem problema. Eu não creio nisso, mas Deus sabe, Deus conhece. Irmãos, Deus ficou irado e queria destruir aquele povo por causa da incredulidade. E eles permaneceram 40 anos no deserto por causa da incredulidade. E 40 anos no deserto eles permaneceram porque Deus cuidou deles, porque Deus esteve com eles. E aquele povo nunca foi um povo que gozou realmente daquilo que Deus tinha para a vida deles. Por quê? Porque eles não creram. Eles não creram no todo. Eles não creram no Deus que tinha tirado eles do Egito, que tinha feito sinais tremendos. Eles não creram. Irmãos, a fé, ela tem um efeito muito forte na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida em todos os aspectos dela, físico e tudo mais. Até a própria ciência diz que aqueles que têm fé, aqueles que oram, são curados mais facilmente do que outros. Têm resultados melhores na sua vida, no seu físico, na recuperação do seu físico. Irmãos, a fé em Deus, ela faz algo tremendo na nossa vida, uma diferença tremenda na nossa vida, e precisa fazer diferença no nosso coração. Nós não podemos viver abatidos como cristãos, nós não podemos viver de qualquer maneira agitados e inquietos, ansiosos. Nós não podemos viver assim, nós precisamos de viver pela fé. O justo viverá pela fé. E nós temos um Deus tremendo, um Deus que fez muitas coisas tremendas na história, e Ele está aqui, Ele está conosco, no meio dessa pandemia, no meio dessa situação toda. Deus está cuidando de você e de mim, Deus está operando, e nós precisamos de ter paz no coração, irmãos, paz no coração. Não são as circunstâncias que vão nos trazer paz. A paz, ela pertence àquele que está em comunhão com Deus, que conhece a Deus e que sabe que o Deus que nós servimos é um Deus que, quando Ele dá a palavra, quando Ele faz a promessa, Ele cumpre. Josué e Caleb ficaram firmes na palavra que Deus tinha dado. Eles viram os mesmos homens, eles viram os mesmos gigantes, eles viram o mesmo povo, mas eles não olharam para o povo, eles olharam para Deus. E o coração deles foi confiante. Eles permaneceram na coragem e na fé de que Deus iria protegê-los, de que Deus iria lhes dar a vitória, como lhes deu. Depois de 40 anos, eles experimentaram a vitória da fé, porque eles não tinham condições de entrar em Jericó humanamente, mas Deus derrubou as muralhas. É assim que Deus age. O nosso Deus é um Deus que vai além das coisas naturais. É um Deus que protege a gente, é um Deus que cura, é um Deus que realiza maravilhas, mas é um Deus que tem
uma palavra, irmãos, de esperança verdadeira. É um Deus que nos promete o céu e que vai nos dar o céu, e que é um Deus que está nos dando, desde já, a presença dele pelo seu Espírito Santo. E essa presença vem trazer a nós a paz que nós precisamos para os momentos de maiores crises da nossa vida. Eles, o povo de Israel, ali preferiu crer nos seus sentimentos, gerados pelas palavras de medo, de covardia daqueles 10 homens, de incredulidade. E eles quiseram voltar para a vida de escravidão. Em seus corações eles demonstraram que ainda não tinham deixado o Egito. Eles ainda cogitavam voltar para lá, mesmo que essa vida tenha sido terrível. Em Hebreus 3, verso 12 e 13, vai dizer assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Veja só que a incredulidade nos afasta da presença de Deus. E quando nós estamos afastados da presença de Deus, o que acontece? A gente começa a olhar e a crer em tudo o que o mundo está dizendo. Vemos que o pecado da incredulidade nos engana. Ele diz aqui, olha, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ele está dizendo ali, olha, se nós não ouvirmos, se nós não permanecermos, podemos ser enganados, pelo pecado. Qual pecado? Por muitos pecados. Mas o pecado da incredulidade é um dos que começa a gerar outros pecados. A nossa carne, irmãos, ela sente saudade do mundo. A nossa carne é assim. Ela quer voltar para o mundo. Se nós não estivermos firmes na presença de Deus, irmãos, nós podemos retornar e cair por pecados e deixar de gozar de tudo que Deus tem para nós nesta vida. É na presença de Deus que nós podemos gozar realmente do cuidado, da proteção, da provisão, de tudo que Deus tem para nós, dessa paz tremenda que nós podemos sentir nos momentos mais difíceis da vida. Então, aquele povo, quando viu aquelas notícias ruins, eles creram nas notícias ruins e quiseram voltar para um lugar pior. Eles quiseram voltar para o Egito. Vamos fazer aqui um capitão, vamos eleger um capitão e vamos voltar para lá. Deus ficou irado com aquele povo. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o engano de Satanás, do mundo, ele vem sutilmente. Primeiro, o inimigo ele tenta jogar você contra aqueles que creem, jogar você contra a igreja. Olha lá o que está acontecendo naquela igreja, o que está acontecendo ali, e a gente vai enchendo a nossa mente dessas notícias ruins e começamos a ficar em dúvida sobre coisas. Temos que tomar muito cuidado, irmãos. Nós temos que olhar para cá, para a palavra de Deus. Esta palavra que nos mantém de pé, esta palavra é que nos dá força e vigor. Essa palavra é que nos mantém no foco. Então aquele povo, ele foi desobediente e não entraram no descanso de Deus, não entraram na promessa de Deus, não participaram da promessa de Deus. Nós não somos desses, irmãos. O Espírito Santo está falando conosco todos os dias, mas muitos preferem crer nas palavras do mundo secular, nesse mundo infernal, do que na palavra de Deus. Nossa paz depende de a quem nós damos crédito. Se nas boas novas de paz e vida, ou se nas palavras do desespero e das mentiras que o mundo e Satanás tentam incutir na nossa mente. Aqui, irmãos, a nossa mente é um campo de batalha, é um campo de guerra.
Nós precisamos estar atentos àquilo que entra na nossa mente. Eu diria, irmão, tome cuidado com tudo que está sendo propalado por aí. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Você pode ter as suas ideias, você pode pensar, mas nós precisamos de estar atentos àquilo que Deus diz na sua palavra. Deus diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. O Senhor diz que as autoridades é Ele quem coloca e é Ele quem tira. O Senhor está no controle de todas as coisas neste país e nos outros países. A gente pensa assim, mas aquele cara é terrível, aquele outro é não sei o que lá, não é possível tamanha maldade, mas Deus utiliza esses homens, às vezes com as suas maldades, para que, não que Deus os faz ser assim, mas eles escolheram esse caminho. Deus às vezes utiliza esses homens para cumprir algum juízo na história. Deus é um Deus que controla toda a história, e nós estamos nas mãos dele, irmãos. Então não se engane. Não deixe se enganar por um coração incrédulo, de um coração que começa a se afastar de Deus. Tem muita gente que nesse momento de pandemia diz, puxa, eu sinto falta da igreja, mas quando vem o tempo de voltar, muita gente, tem muitos que vão estar até acostumados a ficar em casa, como home office, home church também, né? Vão ficar em casa, agora eu sou home church, vou só assistir de casa. Tome cuidado, irmãos, porque não existe igreja de assistência. A igreja é viva, a igreja tem que, como ele diz aqui no capítulo 3, né, no verso 13, ele diz assim, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, nós precisamos estar juntos, nos exortando, nos conhecendo, nos incentivando à fé, nos motivando, né, caminhando junto nessa jornada de fé. Você e eu precisamos de estar assim, irmãos. Quebre o domínio da incredulidade pecaminosa em sua vida hoje pela fé. Não deixe que a incredulidade tome conta do seu coração. Como? Olha, ele diz assim no verso 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Irmãos, nós todos queremos ir para o céu, nós todos estamos caminhando para estar com Deus eternamente, né? Mas enquanto estamos nesse caminho, o caminho também é um caminho que é bom também, né? É um caminho difícil, é um caminho complicado, mas é um caminho onde você sente a presença de Deus, onde você sente o amor de Deus, você sente o abraço de Deus, você sente o carinho de Deus, você sente o cuidado de Deus, você sente que Deus está contigo, você sente que Deus está à tua frente. Quando você está em comunhão com Ele, olha, vem Satanás, vem os demônios, vem o inimigo, vem palavras malignas contra a tua vida, mas você sabe que o inimigo não pode tocar minha vida. Deus está comigo, o Senhor permanece comigo, e Ele diz que Ele estará comigo, e eu creio nisso, Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Agora, irmãos, nós já estamos experimentando o que é Deus na nossa vida. Agora, é importante que nós cresçamos nisso e que nós não nos enganemos. Agora, como não nos enganar? Ele vai dizer aqui no verso 12. Ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja só, é interessante, irmãos, esse versículo, nesse contexto que está sendo dito, parece até que ele está fora de contexto. Se você for ler o capítulo todo, Deus está falando sobre o céu, sobre entrar no céu, sobre entrar no descanso de Deus, sobre você participar do descanso de Deus. De repente ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mas parece que tem um corte no raciocínio, mas não é corte nenhum. Na verdade, irmãos, ele está dizendo desde o início que aqueles não entraram porque não deram crédito à palavra que ouviram, ela não lhes aproveitou. Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem dado tempo para a palavra de Deus? Você tem dado crédito à palavra de Deus?
Nós precisamos ser daqueles que creem. A palavra de Deus é poderosa e diferenciada da palavra do mundo. Às vezes a gente ouve um médico, um cientista, um jornalista falando, e a gente já oh meu Deus, o que vai acontecer? Nós já nos alarmamos dentro do nosso coração, mas Deus diz, olha, a minha paz vos dou. Mas, puxa vida, essa daí a gente esquece. A gente deixa de lado para crer em outras palavras, irmãos. Nós deixamos a palavra eterna para crer numa palavra momentânea. A palavra de Deus é viva e eficaz, trazendo vida, enquanto a palavra do mundo é morta e traz morte espiritual. A palavra de Deus é cortante como espada de 2 gumes, enquanto a palavra do mundo é cega e traz sofrimento. A palavra de Deus é como aquela espada afiada, ela penetra no mais profundo da nossa alma. Essa palavra que Deus usa para falar ao nosso coração, para nos animar, para nos levantar, dê ouvido a essa palavra. Pare de ouvir as mensagens que o mundo traz. Mensagens de morte, de destruição. Irmãos, tudo está nas mãos de Deus. A palavra de Deus traz entendimento, discernimento, enquanto a palavra do mundo traz confusão e desinformação. Para um pouquinho para pensar, quantas informações você já teve nessa pandemia? Quantas coisas já foram ditas e desditas nessa pandemia? Você já ouviu tantas coisas? Não usa máscara, usa máscara. Faz isso, não faz isso. Usa remédio tal, não usa remédio tal. E não sei, é assim. Aí o pessoal fala assim, ciência, ciência, ciência. Que ciência? A ciência não é absoluta. Há muita coisa que se diz que é ciência e são hipóteses, são teses, mas se tem muitas vezes como sendo realmente o que é certo. Irmãos, uma coisa que não falha é esta aqui, é a palavra de Deus. Esta palavra traz paz quando nós confiamos nela, quando nós cremos nela. Nós cremos que Deus é o nosso refúgio, nós cremos que Deus Ele está ao nosso lado, nós cremos que Deus está conosco no tempo da enfermidade, que Deus é o que nos levanta, Ele levanta o abatido, e que Deus é um Deus que tem misericórdia daquele que está caído. O nosso Deus é um Deus presente, o nosso Deus é um Deus vivo, o nosso Deus é o Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos, o nosso Deus é aquele que voltará para buscar a sua igreja. Quando nós cremos na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, nós podemos nos aquietar e viver bem. Amém? Então, irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Todos nós estamos diante dessa palavra. O que você vai fazer com a palavra de Deus? Se nós cremos na palavra, irmãos, nós descansamos na palavra. O que Deus está te chamando e está me chamando a fazer nesses dias, irmãos, é colocar toda a nossa vida, a nossa fé na palavra do Senhor. E certamente, toda ansiedade e inquietação do coração será deixada para trás. Nós podemos descansar e viver bem, com o futuro incerto, na economia, em todas as coisas, não sabemos o que vai acontecer, mas Deus sabe. Deus nos chama a colocar em primeiro lugar o seu reino, e todas as coisas que nos tiram a paz nos serão acrescentadas. Aquelas coisas que você está buscando, eu preciso disso, preciso daquilo, calma, descansa, põe nas mãos de Deus, busca o reino de Deus, busca a face de Deus, busca as coisas do alto, e certamente as outras coisas que você precisa para esta vida lhe serão acrescentadas. Deus vai operar, Deus vai lidar. Em Deus temos tudo o que precisamos. Em Deus temos tudo o que precisamos, porque as promessas de Deus para nós, irmãos, em Cristo Jesus, são o sim. Jesus Cristo é o sim de Deus para nós. Veja só aqui, olha, capítulo
2 Coríntios capítulo 1, verso 20, diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Ou seja, em Cristo, irmãos, tudo que Deus prometeu há de se cumprir. Em Cristo Jesus, nós já temos o sim de Deus para a nossa vida. E o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos tem já abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos abençoados, nós temos tudo o que precisamos. Então aquiete o seu coração, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Descansa no Senhor, descansa no Senhor. É Deus quem cuida de você. Você não pode fazer nada, mas Deus pode. Deus pode mudar todas as circunstâncias na sua vida. Irmão, creia no Senhor. O céu é para hoje também, para você começar a viver hoje. A presença de Deus é para você gozar nos dias de hoje. E onde Deus está, o céu lá está também. Teu lar pode ser parte do céu. A tua vida pode levar o céu para onde você for. Porque onde Deus está, ali é céu. Como dizia também um cântico antigo, um hino antigo, né? Que onde Deus está, é céu para mim. É céu para mim. Né? Então, descanse no Senhor. Creia no Senhor. Deus é o nosso Deus. É o Deus do céu, mas é o Deus que está aqui, hoje, com você, onde você estiver, dentro de qualquer circunstância em que você se encontrar. Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos, ó Pai, as irmãs de toda a tua igreja, de todos aqueles que estão ouvindo essa palavra. Há muitos, talvez, que estejam, Senhor, desanimados, talvez estejam, Senhor, em desespero, talvez angustiados, tristes, abatidos por várias circunstâncias que acontecem ao nosso redor. Mas o Senhor é o Deus que nos dá palavra de vida, o Senhor é o Deus que nos dá palavra de vitória, o Senhor é o Deus que nos dá palavra, Senhor, que nos encoraja. E em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor Deus, que a Tua palavra, essa palavra e as Tuas promessas, ó Deus, estejam levando os irmãos, a Tua igreja, a se levantar, ó Deus, nesse momento, com graça, com poder, com autoridade, com coragem, Senhor Deus, com vida, com alegria, com a paz do Senhor em seus corações, em nome de Jesus. Levanta a Tua igreja para ser um testemunho no meio de toda esta situação que temos vivido, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ser aqueles que vivem o céu na terra, que vivem a Tua presença entre nós, que vivem no descanso do Senhor, o descanso, Senhor Deus, que será eterno, mas que nós podemos desfrutar hoje, aqui e agora. Em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre cada um, Senhor Deus, e no meio de toda essa agitação do mundo, nós possamos viver em calma, nós possamos viver, Senhor Deus, com o nosso coração, Senhor, aquietado, com o nosso coração, Senhor Deus, em paz. Em nome de Jesus, que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua presença esteja sobre todos os nossos irmãos presentes que estão ouvindo esta palavra e com todo o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Nós vamos cantar um cântico agora e logo depois voltamos. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus pela palavra que nós recebemos e nesse momento quero te convidar a adorar ao Senhor mais uma vez conosco por meio desse cântico, declarando que no Senhor nós temos descanso, nós temos paz. Vamos adorar juntos ao Senhor.
lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua semana e esteja à frente de todos os seus planos. Fique na paz do Senhor. Muito bem, irmãos, glória a Deus. Nós vamos encerrar esse culto antes de fazermos a oração final. Eu gostaria de deixar para os irmãos avisos, né? Primeiro que vamos ficar firmes, né? Juntos, unidos. Temos o nosso grupo, né, do WhatsApp. Vamos estar ali orando uns pelos outros. Vamos estar, se você sente falta de irmão, também entre em contato, comunique-se, né? Vamos estar fazendo essa comunicação com os irmãos, batendo papo, verificando como que estão, né? São já 3 meses que estamos longe, né? Então, nós estávamos já pensando em voltar nesta quarta-feira, mas por algumas dificuldades que nós encontramos, nós não vamos voltar nesta quarta-feira. Nós vamos voltar e vamos avisar os irmãos se será no domingo ou na outra quarta-feira. Mas é provável que logo ou no domingo ou na outra quarta-feira a gente volte. Então, mas nós vamos estar pensando bem, sempre atentos ao Espírito Santo, para podermos fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, sem corrermos riscos desnecessários, né? Todos nós cremos no Senhor, cremos na palavra do Senhor, cremos no poder de Deus, mas também não vamos tentar a Deus, né? Então, fique em paz, vamos continuar esta semana ainda do jeito que estamos e no decorrer da semana, na quarta-feira, a gente vai posicionando melhor os irmãos sobre estas questões, tá bom? Estejam orando, irmãos, orem por nós, orem pela igreja, orem pelos irmãos, pelo irmão Quirino, interceda para que ele possa ir melhorando cada dia mais, graças a Deus está melhorando, mas esta situação que ele sofreu, o acidente que ele sofreu foi bem grave, então a gente precisa continuar em oração para que ele recupere totalmente a consciência, né, e a capacidade para ficar acordado, para poder voltar a normalizar o seu estado, né, a ele, e também vamos estar orando por todos os irmãos, para que Deus esteja protegendo a todos, em nome de Jesus. Continue firme, né, na sua fidelidade com relação aos dízimos, às ofertas, nós estamos acertando todas as coisas na igreja, glória a Deus por isso, e glória a Deus pela tua fidelidade, vocês têm sido realmente uma igreja fiel, e eu tenho ficado muito feliz por isso, porque estamos conseguindo fazer tudo o que precisamos para a glória do Senhor. Amém?
E ore também pelos nossos missionários, não esqueçam, né, de estar intercedendo pelos missionários, pastor Silas na Índia, Carlos Corrêa na África do Sul, Socorro Teles, né, também, o Denis está lá nos Estados Unidos, e pelos missionários que estão pelo mundo, né, que Deus esteja abençoando a cada um deles, a Maria Helena também lá em Uganda, né, ore por cada um desses nossos missionários e por todos os outros, para que Deus esteja guardando, abençoando. Esse é um momento bem difícil para eles também, tá? Vamos orar, terminar então assim nosso culto desta noite. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada irmão, de cada irmã. Senhor Deus, que o Senhor esteja operando, ajudando, guardando, curando, restaurando, Senhor, a saúde de cada um, Senhor Deus, protegendo a cada um, em nome de Jesus, ó Pai, e que todos possam permanecer na paz do Senhor, nessa confiança que nos dá paz, nessa confiança, Senhor Deus, em que podemos nos jogar em Teus braços, Senhor Deus, saber que o Senhor estará sempre nos segurando nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, continuar o nosso caminhar na fé, Senhor. E assim que voltarmos, voltemos a estar juntos, Senhor Deus, segundo a direção do Senhor e do Teu Espírito Santo. Abençoa o nosso país, abençoa a nossa cidade, abençoa, Senhor, as pessoas que estão, ó Pai, trabalhando e se expondo, que o Senhor esteja guardando a cada uma, Senhor, em nome de Jesus, que haja curas, que haja, Senhor Deus, mudança nesses quadros na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor a bênção do Senhor sobre todos os países, ó Pai. Tem misericórdia, ó Pai. Ó Deus querido, esteja agindo para que logo, Senhor, os Teus propósitos se cumpram, ó Pai, no meio de tudo isso, e a Tua igreja possa surgir, ó Deus, poderosa, cheia de vigor, cheia de amor, cheia da Tua graça, cheia do poder do Espírito Santo, para atuar no meio do povo, Senhor Deus, e levando então a Tua palavra de esperança e de vida a cada coração. Em nome de Jesus, prepara-nos para este momento tão necessário na vida da Tua igreja, na vida deste país, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo esteja sobre todos vós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui assistindo a este culto, participando deste culto, e com todo o povo de Deus disperso sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. 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 Deus abençoe.